Graça e paz, irmãos. Início de ano. Acredito que todos nós, primeiros dias de janeiro, está aquela fase de planejamento. Talvez alguns não terminam. O ano terminou, mas vem no pique de dezembro ainda não parou para fazer as contas do ano passado, ainda não parou para fazer o planejamento deste ano que está se iniciando. E eu entendo que essa é a hora de nós estarmos, planejando como pode ser o ano de 2024. Eu estava quase falando 2004, olha. Passa tão rápido, né? Falar 2004, mas é 2024. Para alguns, nós continua na mesma caminhada do ano passado, né? Mas para outros a virada do ano ela tem um outro sentido, tem um sentido de um novo recomeço, um reinício, né? Uma reestruturação, um recomeço. E eu vejo assim que todo janeiro, para mim, pelo menos, é um mês que eu tento me planejar para este ano, né? Apesar de que a única diferença é que mudou-se o calendário, né? Mudou-se o ano, mas as lutas e os objetivos do ano passado, mesmo os não alcançados, eles continuam, né? Continuam sendo nosso alvo ainda. Mas muitas vezes, quando eu paro para analisar o meu ano, eu sempre chego à conclusão de que cada ano que passa foi uma luta que eu travei. Foi uma batalha da qual eu participei. E depois de uma batalha, você pode sair vencedor, você pode sair perdedor. Depende de como você encarar o resultado dessa batalha. Mas nós sabemos que numa batalha há ganhos, mas também há perdas. Há vitórias, como também há perdas significativas. E às vezes perdemos coisas que a princípio parece ser de pouca importância, mas que na verdade tem um valor significativo nas nossas vidas. Quantos na corrida do ano passado, do ano de 2023, na batalha de 2023, tiveram algumas perdas, ou tiveram até mesmo alguns danos da sua vida, seja ela espiritual, seja ela material, financeira, seja ela familiar, emotiva. A verdade é que depois de uma batalha nós sempre temos o que restaurar. Nós sempre temos algo para reconstruir. E os primeiros dias desse ano o Senhor já veio falando comigo a respeito de restauração. A respeito de restauração. E quando o Senhor me fala de restauração, eu me lembro de Jerusalém pós-cativeiro. Jerusalém destruída, o povo, os habitantes daquela cidade estavam cativos na Babilônia, mas já era tempo da promessa da restauração se cumprir. Essa restauração começa lá na Babilônia, através da vida do profeta Daniel. Um homem que serviu na Babilônia, ele foi um servo de Deus. Um dos homens mais íntegros que esteve nessa terra. Para você ter ideia como foi a vida de Daniel, o próprio Deus fala que se não fosse as únicas pessoas íntegras que ele viu nesta terra,
foram poucas. Noé, Daniel, era uma das poucas pessoas íntegras que tiveram nessa terra. E ele diz que somente estes e não seus filhos ele pouparia de todo o mal que viria a essa terra, porque foram os homens íntegros. E por causa da integridade de Daniel, quando esteve servindo na Babilônia, ele serviu ali Nabucodonosor, ele serviu no reinado de Belsazar, o filho de Nabucodonosor, ele serviu no reinado de Ciro, Medo, dos governos medos e persas, ele serviu no governo do rei Dário, e por causa da sua integridade, foi que o Senhor trabalhou no coração dos dois últimos governantes persas para trazer a restauração de Israel. Primeiro, Esdras, o escriba, ele é enviado para Jerusalém para a restauração do templo. O rei Ciro dá a ordem para que ele regresse a Jerusalém para a reconstrução do templo. E não só dá autorização, mas também dá todos os recursos necessários para a reconstrução do templo. Inclusive, os utensílios da casa do Senhor que estava junto com os tesouros da Babilônia. Porque o rei Ciro, ele viu uma profecia a respeito do nome deles, o chamando de meu servo. Então ele sabia que ele era governador daquela terra porque ele tinha um propósito, de cumprir um propósito de Deus. E ele se torna participante do plano de Deus para a restauração de Israel. E a Bíblia vai dizer lá no primeiro capítulo do livro de Neemias, que depois de um tempo, depois que havia sido feita a restauração da casa do Senhor, o povo havia esquecido. O povo tinha deixado de lado a restauração de Jerusalém. Após a restauração do templo, a cidade permaneceu abandonada. E um certo homem, estando lá na Babilônia, encontrou com Neemias. Ele pergunta como que estava Jerusalém. Ele diz que a cidade estava destruída. E disseram os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Este era o cenário da cidade de Jerusalém. Apesar do templo ter sido reconstruído, a cidade ainda estava em ruínas. Porque o rei Ciro, ele tinha dado autorização para a reconstrução de Jerusalém, mas isso deveria ser de forma voluntária. Ele não obrigou os judeus a voltarem a Jerusalém. Ele deu a opção para aqueles que quisessem voltar para Jerusalém. Mas muitos ainda ficaram na Babilônia porque estavam com suas vidas estabelecidas lá. Tinham seus negócios, tinham seus pertences lá. Então, uma parte ainda ficou na Babilônia. E Neemias, ao saber disso, ele ficou entristecido. E no capítulo, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor diz que Neemias ora ao Senhor. Depois de alguns dias que ele havia chorado e lamentado, estava em jejum e oração para que o Senhor pudesse dar as estratégias para ele chegar até o rei. Porque ele sabia que o rei já havia dado autorização para voltarem para restaurar Jerusalém.
e os recursos também já estavam disponíveis, mas houve uma acomodação do povo que voltou. Então, no capítulo 2, depois de orar, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 2, de Neemias. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Se mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes a carta do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale. Assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia. Porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Neemias, diante do rei, diante daquilo que, quando o rei percebe o seu semblante caído, isso era uma
ofensa diante de uma autoridade. Um homem que servia ao rei não podia se apresentar com um semblante triste. Ele poderia ser tirado do seu cargo ou ser lançado na prisão por causa disso. Ele tinha que aparecer diante do rei de uma forma, uma postura condizente com a quem serve o rei. Mas, por causa da tristeza do coração, isso chamou a atenção do rei. E ele diz: por que você está triste? Não estás doente? E neste momento a palavra do Senhor diz que ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor. E o Senhor ali lhe dá as palavras que ele tem que dizer ao rei. Então ele fala da sua tristeza de saber que a sua cidade está em ruínas. E acredito eu que Neemias, assim como Daniel, assim como Esdras, era um homem íntegro, que servia ao rei com alegria e integridade de coração. Por isso ele alcançou misericórdia, alcançou a graça do rei. Ele foi agradável ao rei. E o rei lhe concedeu que lhe fizesse um pedido, e ele pediu que lhe desse autorização para voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Agora, não só ele está confiante, mas ele está ousado diante do rei. E ele pede ainda que lhe dê cartas, autorização para que ele passasse por os demais reinos, para que ele não fosse impedido de chegar em Jerusalém, e que também lhe desse recursos para fazer a restauração dos muros e das portas que foram queimadas. Ele recebe esses recursos, ele recebe as cartas, e o rei ainda envia cavaleiros para fazer a sua segurança. Ele encontra no meio do caminho algumas pessoas que talvez se apresentassem como amigos, alguém que quisessem o seu bem, mas que estavam apenas curiosos para saber o que ele estava fazendo lá. Mas que, na verdade, eles não queriam ver a cidade sendo restaurada. Eles não queriam a restauração de Jerusalém. Quando nós falamos sobre muros, muralhas, portas, nós precisamos entender que nós estamos falando da nossa linha de defesa. Naquele tempo, as primeiras linhas de defesa das cidades, das grandes cidades, eram seus muros, suas muralhas. Quando Israel sai do Egito, caminho para Canaã, chegando em Jericó, ele vê aquelas muralhas enormes. As dimensões daquela muralha, para nós hoje, seria coisa irreal. Nós não temos uma edificação da forma, da proporção que eram as muralhas de Jericó. Então aquele povo era um povo arrogante, um povo altivo, que confiavam a sua segurança naquelas muralhas. Eles se achavam invencíveis por causa das muralhas, das suas linhas de defesa. E aos olhos humanos, realmente, elas eram intransponíveis. Mas não foram capazes de segurar o Deus dos exércitos. Então, quando nós falamos sobre restauração, Neemias sabia que os muros de Jerusalém, as portas, elas significavam ali a sua proteção, a sua linha de defesa, porque um templo restaurado com toda a riqueza que havia, se não estivesse guardado a cidade, logo ela seria saqueada novamente, seria destruída novamente. Então, ele roga ao rei que lhes permita que fosse feita a restauração dos muros e das portas da cidade. Como eu disse, quando nós saímos de batalhas, saímos de lutas, muitas das vezes as nossas linhas de defesas, elas estão abaladas.
elas ficam danificadas. E o Senhor me falava neste começo de ano, é necessário reconstruir as linhas de defesa para a batalha desse ano. Porque cada ano que passa, nós travaremos cada dia mais, cada ano que se aproximar a vinda do Senhor, batalhas enormes. Porque a palavra do Senhor diz que os últimos tempos serão terríveis. E a cada ano que passa, esse dia está chegando. E nós precisamos estar com as nossas linhas de defesa em dia. Paulo, ele fala sobre a vida espiritual do crente. Paulo, ele fala quais são as nossas armas de defesa. Como que nós travamos as batalhas diárias? Paulo diz que a nossa milícia, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Apesar de estarmos nessa terra, vivermos fisicamente nessa terra, apesar de sermos afrontados de todas as maneiras, as nossas armas, elas não são visíveis, não são da forma que somos atacados, reagimos. Porque no mundo, se você é blasfemado, se você é caluniado, você logo responde da mesma forma. Você procura sair por cima. Como? Sendo mais ofensivo, sendo mais agressivo. É assim que se fala no mundo. Mas a arma do cristão, ela não é deste mundo. Se te atacam com ofensas, você responde com o perdão. Essas são as armas do cristão. São as armas espirituais que Paulo nos ensina. Porque a nossa luta nessa terra, ela não é contra a carne e o sangue, como ele diz lá em Efésios. Os nossos inimigos não são os nossos vizinhos, não são aquelas pessoas que professam outra fé que não seja em Jesus Cristo. Os nossos oponentes não são os que tentam o nosso mal, mas sim aqueles que os manipulam a fazer isso contra nós. Por isso que as nossas armas são espirituais. Não dá para lutar contra essas armas com as armas convencionais, como as pessoas tentam usar. Para isso, nós precisamos estar em conformidade com a palavra do Senhor e ter conhecimento de que forma que nós iremos travar essas batalhas. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo vai falar essas armas que estão à nossa disposição. Efésios capítulo 6, acredito que muitos já estão familiarizados com esta palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são as armas que nós temos que estar cingidos. Temos que estar com elas na mão. Sabe por quê, irmãos? O inimigo sabe quando você está fraco. O inimigo, ele percebe quando você está a ponto de desistir. Sabe por quê? Porque nós temos o hábito de reclamar e de murmurar. Quando o diabo nos vê murmurando, nos vê reclamando, ele sabe que nós estamos sendo atingidos. Ele sabe que os seus ataques estão causando efeito em nós. E ele começa a intensificar os seus ataques contra nós. Mas quando nós, como a palavra do Senhor diz, estamos cingidos com toda a armadura de Deus, toda a armadura, capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, é importantíssimo. É a nossa fé em Deus que nos torna imunes aos ataques do inimigo. E o inimigo, irmãos, ele não é bobo. Ele não é bobo. Ele procura o seu ponto fraco. É assim que ele busca te derrubar. Ele fica à espreita. Ele fica à espreita em todo momento, buscando um lugar, uma fraqueza sua, para ele concentrar os seus esforços. Talvez seja na área emocional, talvez seja na área financeira, talvez seja na família. Ele está rodeando o tempo todo para tentar nos derrubar. Mas, como nós sabemos que nós somos guardados e protegidos pelo Senhor, a nossa fé nos protege desses intentos de Satanás contra a nossa vida. Por isso que ela é o nosso escudo. O escudo é uma arma de bloqueio. De bloqueio. Se você estiver alicerçado no Senhor, se a sua fé estiver grande diante do Senhor, nenhuma arma do inimigo, nenhum dos seus dardos inflamados será capaz de alcançá-lo. Por isso que nós temos que estar com a nossa fé alimentada. A nossa fé tem que ser cada dia mais restaurada. Como? Através da nossa comunhão com o Senhor. A salvação, a nossa salvação tem que estar sempre à nossa mente. Não importa o que eu esteja passando nessa terra, porque o que eu estou em busca nessa terra, o que mais me importa nesta terra é a minha salvação. Não é os meus celeiros cheios, não é a minha casa farta e grande, não é o meu emprego estável que me traz alegria. Nada disso pode substituir a alegria da salvação. Por isso que a salvação é importante para que você esteja fortalecido contra as investidas do inimigo. E o fato de você buscar o Senhor, o fato de você estar investindo na sua proteção, nas suas linhas de defesas, não significa que o inimigo não estará trabalhando contra você. A palavra diz que enquanto eles estavam construindo os muros, porque a reconstrução dos muros foi algo que envolveu toda a nação de Israel, que tinha retornado a Jerusalém. Quando você lê lá Neemias capítulo 3, você vai ver que em cada ponto do muro havia uma família que estava morando naquela região. E cada família era responsável por restaurar o muro
aonde eles moravam. Então não foi um grupo de pessoas que atendeu o chamado de Neemias e começou a reconstrução. Não. Cada um tinha a responsabilidade de edificar o muro próximo à sua propriedade, próximo ao lugar onde eles moravam. Isso significa o quê? Que não adianta só eu restaurar a minha comunhão com o Senhor, restaurar as minhas linhas de defesa, se do lado do meu vizinho tiver uma fenda, se ainda estiver buracos onde o inimigo possa penetrar, porque é assim que ele age. Quando ele não consegue te atingir, ele começa a atingir as pessoas ao seu redor. É a sua família, são os seus filhos, são as pessoas que estão mais próximas de você. Então, essa restauração, ela deve ser uma restauração universal. Universal, todos aqueles que estão à sua volta, dentro da sua casa, todos aqueles que fazem parte da sua casa devem buscar essa restauração. E o que vem ser, então, essa restauração? É a nossa comunhão com Deus. É a nossa intimidade com Deus. Isso que nos dá segurança. Quanto mais próximo de Deus, mais eu estou protegido. Sanbalate começou ali a investir em ataques contra eles. Então, a cada vez que eles estavam longe do muro, cada vez mais longe do muro que eles estavam trabalhando, eles ficavam expostos aos ataques daqueles povos que se levantaram contra a reconstrução do muro. Então era perigoso ficar longe dos muros. E Neemias, vendo isso, mandou que o povo se armasse. Mandou que o povo não se afastasse dos muros, ficassem juntos. Entre um trabalhador e outro, colocassem ali vigias, pessoas para guardar. Mas o Senhor estava aguardando a reconstrução daquele muro. E o Senhor estava revelando os ataques daquele povo contra a reconstrução do templo. Então, em determinado momento, foi necessário que cada um que estava na reconstrução do muro, eles tinham em uma mão a pá ou a picareta, não sei que instrumento que eles tinham, e na outra mão a lança. Era preciso estar trabalhando e montando guarda ao mesmo tempo. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser vigilantes. Temos que ser vigilantes. Porque quando o inimigo percebe que você está buscando a comunhão com o Senhor, quando ele percebe que você quer consagrar a sua vida ao Senhor, que você quer restaurar as suas defesas, que você quer fechar as brechas deste muro, ele começa a lançar ataques. E muitas vezes, irmãos, o inimigo não vai te afrontar de cara, não. Ele não vai te afrontar porque você sabe que é ele. Mas ele acaba usando pessoas ao seu redor. Ele começa a usar de manipulação, porque essa é a arma do inimigo. A manipulação. A palavra do Senhor diz que ele convenceu a terça parte dos anjos dos céus de rebelarem contra o Criador. Então essa é a arma do inimigo. É a manipulação. Ele começa a manipular as pessoas ao seu redor para se voltar. Olha, nós já fizemos tanto isso, para que fazer? Não dá certo, sabe? Tenta te tirar do foco, sabe? Oração, mas ora em casa. Para que ir terça-feira lá para oração? Ora em casa. Não é? Vigília, não, fique em casa, ora na sua casa. Jejum, para que isso? Não, sabe? Ele começa a manipular. Começa a aparecer aí os doutores, né, os grandes conferencistas. Ao invés de você ter uma vida santa com o Senhor, ao invés de você ter uma vida de comunhão, tem aqui um método muito mais rápido.
vendedores de cartilhas, né, que existem hoje na internet, porque a internet hoje é um mercado aberto, um mercado livre, né? Você compra de tudo lá. Você compra de tudo, até métodos para ser abençoado por Deus. Se desviam do foco. Querem substituir a consagração ao Senhor. Querem substituir a santidade, a vida de intimidade com Deus, com passos a serem seguidos. E tirando cada vez mais, te levando para cada vez mais longe dos muros. Te deixando exposto. Dizendo que você é capaz, não é o Senhor Deus que te provê as coisas. Mas o Senhor, Ele fala que nós temos que estar atentos a esses ataques do inimigo. A palavra do Senhor, ela diz lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque são dele que procede as veredas da vida. Guardar o teu coração. O coração é a fonte das nossas emoções. Quando a palavra do Senhor diz, guarda o teu coração, está dizendo, guarda a intimidade com o seu Deus. Guarda a sua intimidade com o teu Salvador. Porque é através dessa intimidade que Ele vai te guiar, que Ele vai te guardar. E o inimigo cada vez mais, ele tenta nos colocar contra o nosso Criador. Ele quer nos fazer pecar contra o nosso Criador. Quando vemos as lutas se levantando, está vendo? Ele não disse que 1000 cairão ao teu lado, mas você está aí, ó, passando essa aflição toda. Ele usa a palavra de Deus mesmo. Ele usa a palavra de Deus mesmo. Está vendo? Está adiantando alguma coisa você frequentar aquela igreja? Ué, mas a palavra de Deus não disse que se você dá o dízimo você não vai passar necessidade nenhuma? É verdade. O inimigo conhece a Bíblia melhor do que nós. Ele conhece a Bíblia melhor do que nós. E ele começa a distorcer. E ele te faz se desviar, ele te desvia da verdade que é a nossa comunhão com o Pai. É a nossa comunhão com o Pai que nos faz ser participantes das bênçãos celestiais. É a nossa comunhão com o Senhor que nos faz entender que o nosso valor não é naquilo que nós temos. O poder de Deus não é revelado através de carro, de emprego, de cargo, de nada disso. O nosso valor é saber que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Nós temos um valor diante de Deus. É tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer por causa dos nossos pecados, para nos dar acesso à presença de Deus. Nos dar direito às bênçãos espirituais e nos dar direito a uma morada celestial com o Pai. Por isso que nós temos que estar com nossos corações guardados, nossos corações consagrados ao Senhor. E como nós fazemos isso? Como nós fazemos isso? Muitas das vezes nós achamos que ter uma vida reta diante do Senhor, que ter comunhão com o Senhor, é um caminho de perfeição, mas eu quero te dizer que este caminho de perfeição, que muitos acreditam ser uma realidade, esse caminho só pode ser vivido por uma pessoa, Jesus Cristo. Foi o único que foi perfeito diante do Senhor. E o que você quer dizer? Quero dizer que você em algum momento vai errar, sim. Em algum momento você vai fraquejar. Em algum momento você pode pecar. O pecado, ele não é mais uma regra na vida daquele que serve a Deus. O pecado já não é mais uma regra de vida. O apóstolo João, lá no capítulo 1 da sua primeira carta,
Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em algum momento nós vamos errar. Em algum momento nós vamos fraquejar. Mas nós não podemos também andar assim com essa filosofia de que, olha, todo mundo erra. Davi errou. Pedro errou. Todos os heróis da Bíblia erraram, tiveram um momento de desvio de conduta, mas alcançaram misericórdia quando confessaram. Ontem coloquei uma postagem no grupo dos homens a respeito do coração conforme, o homem segundo o coração, conforme o coração de Deus. A palavra diz respeito, fala de Davi, que era um homem, escrito lá em Atos dos Apóstolos 11, 22, diz que o homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele não fala de um homem perfeito. Ele não fala de um homem que nunca errou, mas ele fala de um homem que em muitos momentos errou. Ele fala de um homem que tramou um homicídio, ele fala de um homem que adulterou com uma mulher, ele fala de um homem que foi omisso na criação dos seus filhos. Esse é o homem, esse é o modelo de homem segundo o coração de Deus? Não. Mas a palavra diz que todas as vezes que ele errou, ele reconheceu que ele era o causador dos seus próprios erros. E ele se arrepende e confessa o seu pecado. E se volta para o Senhor para executar, fazer a vontade do Senhor. Então, um homem segundo o coração de Deus é aquele que se dispõe a qualquer custo fazer a vontade do Senhor. Por isso que o inimigo tem atacado sua vida. Quanto mais você se dispõe à obra do Senhor, a fazer a vontade do Senhor, mais ele se levanta. Ele quer te fazer desistir de trabalhar para o Senhor. Por isso ele continua te atacando. Muitas das vezes nós vemos as lutas como um abandono temporário do Senhor, mas não é. É assim mesmo. Quanto mais você se dispor a servir, a ser fiel ao Senhor, mais você vai receber afrontas. Diz um ditado que a árvore boa é a que recebe mais pedrada. É a árvore boa. Os frutos da árvore boa, das árvores boas estão lá em cima. Estão nos galhos mais longes e nos mais frágeis, muitas das vezes. Nos mais frágeis. Por que isso? Porque é preciso estar sensível à voz do Senhor para produzir bons frutos. É preciso estar atento à voz do Senhor. Por que foi necessário a reconstrução do templo, dos muros, das portas da cidade? Nós sabemos que o templo tem um significado para o judeu. O templo significa o poder, tem um significado de poder espiritual de Deus. É o poder de Deus, o templo representa a resistência, a segurança, o poder de Deus. Então, o judeu reverenciava o templo. Quando Jesus subiu a Jerusalém, foram mostrar para ele as maravilhas do templo, as riquezas. Paredes eram cobertas de ouro. E Jesus olha e diz assim: olha, daqui a um tempo não sobrará pedra sobre pedra desse templo. Porque vocês acreditam que a segurança de vocês está nesse templo. Mas esse templo será derrubado. Como aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Quando o templo foi destruído, queimado. Até os alicerces foram removidos porque o ouro das paredes escorriam e penetravam nos alicerces. Foi cavado para tirar o ouro. E se cumpriu a palavra do Senhor. Porque o judeu colocava a sua segurança no templo.
mas a nossa segurança está no nosso Senhor e Salvador. E eu quero encerrar dizendo, capítulo 8 de Neemias. Capítulo 8 de Neemias, você vai ver que depois de restaurado os muros, restaurado as portas, foram separados os sacerdotes. Já havia havido um censo, um recrutamento de toda a família dos sacerdotes, aqueles que deveriam trabalhar na obra, no templo, dos levitas, dos descendentes de Salomão. Estavam todos enumerados, e depois de feito isso, a palavra diz que foi aberto o templo. E Esdras, o escriba, trouxe a lei, trouxe o livro da lei. No capítulo 8, versículo 2, diz assim: e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias, e a sua mão esquerda, Ilquias e Maseias, sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar, e leram no livro, na lei de Deus, e declararam e explicaram o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizera saber. Este povo permaneceu 70 anos na Babilônia, longe da lei do Senhor. Muitos nasceram na Babilônia, muitos não ouviram a lei do Senhor, mas depois do templo reedificado, depois da cidade restaurada, que foi-se abrir o templo, e o povo chegou até o templo. Eles não podiam adentrar, porque só os sacerdotes podiam entrar, mas eles ficaram no pátio exterior, que era o lugar do povo. E foi lida a lei, foi lido a palavra do Senhor, e isso
encheu de comoção o povo, porque era a primeira vez que aquela geração estava ouvindo a lei do Senhor. E a palavra diz que eles se renderam ao Senhor com o rosto em terra. Você sabe o que é isso? Eles estavam prostrados. Eles estavam prostrados. Porque a palavra do Senhor penetrou. Eles ficaram ensinados de forma a entenderem. Não foi apenas lido a palavra, mas a palavra foi pregada e eles entenderam a palavra do Senhor. Eu creio que naquele momento eles entenderam por que eles foram tirados da sua terra. Por que eles permaneceram 70 anos na Babilônia? Por que foram tão massacrados, tão humilhados? Acredito que eles entenderam que foram as suas atitudes que os levaram ao cativeiro. Eu acredito que muitos deles tenham culpado a Deus, tenham visto a Deus como um Deus insensato, um Deus insensível, que tem prazer em punir o seu povo. Mas ouvindo a palavra do Senhor, eles entenderam que eles foram culpados dos seus crimes, dos seus pecados que os levaram ao cativeiro. Somente quando a palavra do Senhor penetra no nosso coração, é que nós entendemos que quem nos afasta do Senhor não são os nossos inimigos, não são os nossos adversários, mas os nossos pecados. São os nossos pecados que nos afastam, nos tira da comunhão com o Senhor. E como que nós agimos, como que vamos agir a partir desse momento? Confessando os nossos pecados. Confessando os nossos pecados e deixando-os, para que nós possamos ter comunhão com o Pai. A palavra diz aqui que houve um grande avivamento, depois foram restauradas as festas, foram restaurados o louvor, foram restauradas as ofertas, os sacrifícios. Todos os elementos do culto ao Senhor foram restabelecidos. Mas esse avivamento só foi possível depois que foi lida a palavra do Senhor. Por isso que a última arma que Paulo fala aqui, que você deve, não última, mas não menos importante, que fala em Efésios, capítulo 6. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus diz que a palavra do Senhor é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do corpo e da alma, das juntas e medulas, é apta para discernir as intenções do coração. A palavra do Senhor é a arma mais poderosa que nós temos para vencer o nosso inimigo. Você busca um avivamento para esse ano. Você começou o ano em busca de um avivamento. Você começou o ano em busca de vitórias, de restaurar áreas da sua vida. Primeiro, restaure a sua comunhão com o Senhor. Comece a orar mais, comece a consagrar a sua vida, comece a deixar de lado hábitos e costumes que te tiram da presença do Senhor, que te impedem de buscar ao Senhor. Comece a buscar mais a palavra do Senhor. O avivamento só vem através da palavra. Não vai ser louvor, não vai ser conferência, não vai ser marchas, não vai ser acampamentos. Apenas quando você se render à palavra do Senhor, que esse avivamento será possível. Somente quando a palavra do Senhor penetrar no mais profundo do seu coração, é que esse avivamento será acendido. E ele só precisa de um elemento inflamável para começar. Para que haja fogo, precisa de quê? Um elemento inflamável. Não é verdade? Água pega fogo? Não. Pedra pega fogo? Não. Madeira pega fogo? Sim. Palha pega fogo, mas é muito rápido, né? Não pode ser um fogo de palha, né? Precisamos ser brasas vivas. Precisamos deixar o Senhor nos incendiar a ponto de sermos brasas vivas. Mas é preciso que alguém comece. Pode ser você? Pode ser eu? Quem está disposto?